Eu tenho consciência. Depois de assistir esse vídeo, existe uma pequena probabilidade aí de uns 100% ou mais de aparecerem colorados todos revoltados, cheios de chiliques, dizendo, isso é coisa de gremista, isso é coisa de recalcado, secador, porque aí vem a flota burra, né? Porque tu não tem mundial, porque tu não tem estádio, enfim, aquela conversa de sempre, tomada de kkkk. Mas antes de começar, eu quero deixar claro, não é nada disso. É apenas uma constatação dos fenômenos e da lógica do futebol que consegue desmoralizar a própria lógica. Então, assistam esse vídeo com todo cuidado. Não é premonição, não é dar uma de mãe de Ná, como eles falam, não é querer adivinhar resultado, nada disso. É apenas um aviso aos colorados. Cuidado, uma nuvem negra está assombrando o Beira-Rio. Colorados vivem euforia, a ilusão de poder vencer a Libertadores 2023. Aceitável, mas só até a página 2. Descartaram o Bolívar, ignoram o adversário da semifinal, só falam em Maracanã. Bom lembrar, cuidado, Maracanã lembra Maracanaço. Pensamento predominante no Beira-Rio. Prioridade é a volta olímpica no Maracanã. Brasileirão, faltam muitas rodadas. Depois que estivermos com a faixa de campeão da Libertadores 2023 no peito, vamos nos dedicar ao Nacional e subir na tabela. Renato Portaluppi, atual técnico do Grêmio, cometeu esse erro quando treinava o Fluminense. Chegou à final da Copa Continental e já se via com a faixa de campeão no peito. Final seria no Maracanã. Em entrevista antes do jogo, ele falou em alto e bom tom: vamos ganhar a Libertadores e depois brincar no Brasileirão. Pois naquele ano, ele simplesmente desprezou a competição doméstica. O título não veio e o torcedor do Fluminense sabe o sofrimento que foi para não ser rebaixado. Aconteceu um milagre naquele ano. Colorado comete o mesmo erro, ignora o Brasileirão, mas deve lembrar, nem sempre os deuses do futebol estão dispostos a realizar milagres. Eu gosto de futebol. Gosto mesmo. Não vou dizer que eu gosto de esporte. Tem alguns que realmente eu até assisto, mas sei lá, não atingem aquilo. Em época de Olimpíada, por exemplo, eu comemoro as medalhas brasileiras, se bem que determinados esportes, cada um, não sei, eu não tenho atração a respeito quem tem. Mas o futebol eu gosto tanto que costumo analisá-lo de vários ângulos. E um deles são essas entrelinhas. São esses inexplicáveis que tornam o esporte tão fascinante. O único esporte que o favorito absoluto não sai vencedor. E por que acontece isso? Se eu tivesse as respostas, estaria milionário apostando em loterias. Eu não sei o que acontece, mas que acontece, com certeza acontece. O Internacional enfrenta o Bolívar, agora na próxima terça-feira, dia 29, pelas quartas de finais da Libertadores da América 2023, e depois da vitória na altitude, jogando bem, entre aspas, a certeza da classificação está gigantesca. E aí começa o perigo. O Colorado tem vários adversários invisíveis que normalmente as torcidas não conseguem enxergar. Então o grande desafio do Inter contra os bolivianos não será derrotar o Bolívar, e sim vencer esses segredos secretos, com o perdão do pleonasmo, que cercam uma partida de futebol. De cara eu digo, o jogo Internacional e Bolívar no Beira-Rio tem tudo para se tornar um novo Maracanaço.
Para quem não conhece o termo, que também já faz muitos anos, né, 73 anos da Copa de 1950, o Brasil dava derrelho. Era um show em cada partida. O Maracanã recebia 200 mil pessoas. Nos estádios todos, afrescalhados, padrão FIFA de hoje. Com certeza a geração atual não consegue entender como cabia tanta gente num estádio. Era incrível, um jogo grande. O torcedor tinha que chegar no campo, se o jogo fosse às 5 da tarde, às 8 da manhã, encarar aquele sol. E garantir o seu lugar para assistir o jogo assim, ó, espremido ou em pé. Era impressionante. Ali sim, ali era raiz, ali era garra, ali era amor. Não era esses anfiteatros hoje que o cara tá na cadeirinha sentadinho, chega ali na hora do jogo, tá tudo certinho, e ainda reclama se alguém levanta durante o espetáculo. Daqui a pouco ninguém mais vai poder torcer, gritar, comemorar gol. Vai ser assim, gol do teu time, você fala assim, ó, bravo, bravo. Mas bem, naquela época, 1950, o Brasil foi para a final contra o Uruguai, que chegou a essa final se arrastando, mostrando um futebol horroroso. A festa estava pronta. A seleção brasileira saiu ganhando de 1-0 e os uruguaios viraram com um gol do Didi à ponta direita já no final da partida, uma falha de Barbosa, falha essa, que foi o karma na vida daquele grande goleiro. Foi o maior silêncio que o futebol mundial já testemunhou. Até os policiais que estavam para garantir a segurança do jogo choravam fardados. Ninguém esperava. Aí eu digo, ninguém esperava? Não. Tinha alguns que viam o futebol da mesma forma que eu enxergo hoje, que diziam, o Brasil é franco favorito. Mas não se surpreendam se o Uruguai sair campeão. Então eu digo agora, o Internacional contra o Bolívar é franco favorito. Mas não se surpreendam se os bolivianos vierem aqui e saírem classificados. Então vamos lá. No que eu me baseio? Primeiro é o discutível, né, fator sorte. Ah, existe, não existe? Então vamos entrar no mérito. Mas tem épocas que parece que os deuses da bola escolhem um determinado time. Tudo dá certo para eles. Isso se chama sorte de campeão. 2023 foi um absurdo. Chegou às raias do sobrenatural. Tudo dava certo para eles, a começar no gauchão. Foram eliminados pelo Caxias, em casa na semifinal. Mas chegaram longe demais, fizeram uma campanha a ser esquecida. Não eram nem para ter se classificado, mas era impressionante. Não jogavam nada, eram dominados por times menores, mas no final, uma bola espirrada, um milagre, uma ajudazinha da arbitragem e eles iam somando pontos. Para botar mais lenha na fogueira, na revolta e decepção da torcida, veio a Copa do Brasil, primeiro adversário CSA, Centro Esportivo de Alagoas. Olhavam os nordestinos com desprezo, davam a classificação como favas contadas. Primeiro jogo no Beira-Rio, venceram de 2-1 e foram para o Nordeste fazer turismo. Já estavam classificados na cabeça deles. O CSA venceu também por 2-1, foram para os pênaltis e tomaram o maior cagaço, conseguiram se classificar com as calças na mão. Ah, veio o América, tá mal, o América é isso, o América é aquilo, e o América, ó, pumba. Poxa, foram eliminados pelo América na Copa do Brasil, mas se forem pensar, chegaram longe demais, pela bola que mostraram. E no Brasileirão, pelo amor de Deus, o que está acontecendo nesse Brasileirão é impressionante. Eles estão com 25 pontos a 4 do Z4, mas esses pontos eles têm que agradecer, porque estão bem além do futebol apresentado. Jogos e mais jogos que eles foram esmagados e a bola do adversário teima em não entrar, enquanto fazem gols espíritas. Bom, contra o Flamengo no primeiro tempo, no Gigante da Beira-Rio, deu um show de bola, perderam um caminhão de gols, terminou o primeiro tempo 1-0, aí entrou o Maurício, fez 1-1. Bom, 1-1, um empate, mas no apagar das luzes, o Maurício lá na ponta dá um balão, a bola entra direto. 2-1, 2 pontos a mais. Olha, se não fosse aqueles 2 pontos, seriam 23. Contra o Vasco, também no Beira-Rio, o segundo tempo eles foram atropelados. Venciam o jogo e no finalzinho
Uma bola cruzada, o atacante vascaíno, dentro da pequena área, no lado esquerdo da trave, na trave esquerda, com o John lá na trave direita caído. Era chegar, tocar para dentro do gol e correr pro abraço, o cara cruzou enviesado. Ele atrasou pro John. Olha, mais 2 pontos. Contra o Bahia, o mesmo tipo de jogada. O mesmo tipo de jogada. Que um ex-gremista, estava ele e a linha do gol, e ele conseguiu perder. São mais 2 pontos. E agora no Maracanã? No Maracanã, o Flamengo, no segundo tempo, esmagou. Eles não criaram nada. Aí o Kehler fez aquele milagre único, bom, lembrou grandes defesas e outros goleiros. Groy fez um na Libertadores. O goleiro tá ali para isso. Aí no final, o atacante rubro-negro entra sozinho e chuta na trave. A trave está ali para isso. Eu não estou colocando lances isolados, e sim o conjunto da obra. Ou seja, mais um ponto que ganharam de forma espírita. Então façam as contas. 25 menos 7, eles estariam com 18, estariam lá no fundo no rebaixamento. Ou seja, tudo dá certo. Aí vem a Libertadores. Na Libertadores, um grupo horroroso, fraco. Bom, no primeiro jogo, contra o Independiente fora, eles foram esmagados. Os adversários perdiam gols inacreditáveis. Aí conseguiram um empate. E contra o fraco Metropolitano aqui, que foram ganhar em casa, nos 92, 93 minutos, com uma falha amadora, medíocre do zagueiro dos caras. Pois é. Tiveram outros exemplos, outro Nacional, que os uruguaios empataram aqui no segundo tempo, o time morreu, que é uma característica do Internacional, morre no segundo tempo por falta de preparo. Os uruguaios eram para ter ganho o jogo. Nessa brincadeira, se não fosse o sobrenatural de Almeida, eles não passariam nem da primeira fase. Aí foram jogar as oitavas contra o River. O Rocher fechou o gol, fez milagres. Foi contratado para isso, perfeito, não se discute. Mas foi impressionante aquele jogo, foi um massacre. Eles chegaram vivos para o jogo do Beira-Rio e a disputa foi por pênaltis. E aquela disputa por pênaltis, não se precisa nem falar o que foi. Realmente, o Internacional estava iluminado. E agora pegaram o Bolívar. Pegaram o Bolívar e foi impressionante. O Bolívar, tudo bem, ajudado pela altitude, costuma ganhar e marcar muitos gols na sua casa. O que aconteceu? A bola não entrava. O Internacional deu um chute a gol. Um chute cruzado, que passou no meio das pernas do zagueiro. Um chute defensável que o goleiro boliviano aceitou. Méritos, o Valência, sem problema, não estou discutindo isso. Não estou entrando na meritocracia. Mas o que veio depois... A bola batia na trave colorada. O Rocher mais uma vez fez um milagre, uma cabeçada de dentro do gol quase, do cara que faz muitos gols de cabeça pelo Bolívar, ela passou arranhando. Parecia que tinha alguém assoprando, não deixava a bola entrar. Foi impressionante, o Inter chegou em Porto Alegre para decidir dentro de casa. Então hoje, a euforia colorada faz com que não enxerguem o Bolívar, já estão pensando no próximo adversário, de quem será o adversário colorado na semifinal, igual ao Brasil no Maracanaço, e já pensava na festa no Rio de Janeiro. E outra, igual ao gremista em 18 contra o River, quando ganhou em Buenos Aires, começou o jogo aqui ganhando de 1-0, Cebolinha perdeu um gol inacreditável, todos já comemoravam, não enxergavam o River, pensavam na final contra o Boca, e no final deu o que deu. Perdeu de 2-1, num lance bizonho do Bressan, que saltou batendo asinhas, e a bola bateu na mão, num chute que ia nas nuvens, e também num gol ilegítimo com a mão que o VAR da Conmebol não viu. Foi roubo, foi azar, pode ter sido que não interessa. Acontece. E acontece justamente quando já ganhou, chega. Então o Internacional tem que prestar atenção, que essa sorte de campeão tem hora que se esgota. E muitas vezes acontece no momento de decidir. Lembram o Atlético Paranaense em casa? O que foi aquilo?
Acontece. Por que acontece? Eu não sei, mas acontece. E acontece quando o ambiente está favorável, com tudo dando certo, como aconteceu em outras finais, em outras decisões, que o Inter deixou escapar dentro de casa. E um detalhe, os bolivianos estão mordidos com eles mesmos, por terem perdido tantos gols na primeira partida. E esses caras chegaram em Porto Alegre comendo grama. E aí? E aí, o Internacional é favorito. O Internacional tem mais time. O Internacional, se o jogo dele entrar, se marcar um gol de saída, vai ser uma festa, vão ganhar fácil. Isso aí todo mundo sabe. Mas como também se sabia em 1950, na arena do Grêmio contra o River e no Beira-Rio do Internacional contra o Furacão. Uma coisa é o que se pensa, uma coisa é o que se tem certeza, e outra coisa é o que os deuses do futebol decidem. E tem uma atmosfera esquisita em torno do Beira-Rio. Não estou dizendo que o Inter não passa. Não estou dando uma de secador, estou apenas alertando os colorados. Deixem o já ganhou, deixem a euforia e passem a respeitar e a encarar o Bolívar como o maior desafio dos últimos tempos, porque será outro Bolívar que estará em campo. Então, se o Bolívar conseguir segurar o ímpeto inicial do Internacional, se conseguir colocar o seu jogo, olha, preparem-se. Será uma noite de fortes emoções e muito a comemorar e muito a chorar. Difícil é saber qual dos lados fará o quê.